Boa noite para todos nós, pessoal de casa. Vamos fazer a nossa oração, pedir permissão para a gente iniciar esse segundo tempo dos nossos estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem tem nos ofendido. Não nos deixeis caídos nas nossas próprias tentações. Livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com esta prece, Mestre, que tu nos ensinastes, nós pedimos autorização, a permissão e a assistência dos amigos espirituais que em teu nome aqui estão, para iniciarmos mais um EMERGE, com muita alegria, com muita gratidão por mais essa oportunidade na nossa reencarnação. Agradecemos aos amigos espirituais que estão sempre aqui, nos assistindo, nos intuindo, e rogamos a eles que estejam conosco, nos auxiliando nessa atividade, para que cada um de nós, aqui presente no salão físico, os desencarnados e os nossos irmãos e irmãs pela sala virtual, cada um de nós possa assimilar o que for de mais necessário para a sua intimidade e para a sua caminhada evolutiva. Fica conosco, Senhor, guarda-nos em tua paz, como sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, então vamos lá. Na semana passada, nós, só reciclando, né, revisando rapidamente, nós fizemos, que nós estamos estudando a última ceia, né, realizada por Jesus junto com os 12 apóstolos. E eu escolhi Lucas 22, 7 a 23. Então, eu vou ler o que nós estudamos semana passada. Eu estou na Bíblia de João Ferreira de Almeida. É essa pequenininha que vocês pegam aqui. A última Páscoa, a Santa Ceia, que também está em Mateus 26, 17 a 30, e Marcos 14, 12 a 26, e João, lá nos capítulos 14, 15 e 16, ele vai trazer as instruções que Jesus deu durante esta ceia. Eu não tinha citado isso, mas hoje eu estou corrigindo, porque é muito bacana ir lá em João, tá, gente? Depois que vocês puderem, quando puderem, que João faz uma João relata muito bem as instruções que Jesus dá durante a ceia. E isso já Lucas não entra nesse pormenor, nessa parte que eu escolhi, né? Ele vai trazer outras coisas depois. Só estou concluindo aqui para enriquecer. Então, semana passada, nós fizemos do 7 ao 13. Então, eu vou ler. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Então, nós trabalhamos essa parte na semana passada, né, que são os preparativos da ceia pascal. Aí eu vou ler agora os versículos que nós vamos ver hoje, tá bom? Nós vamos hoje trabalhar do 14 ao 18, beleza? Lucas 22.
De 7 a 23, eu vou esperar você. Lucas 22, de 7 a 23. Achou? Aí eu li agora do 7 ao 14. Não, do 7 ao 13. Aí eu estou dizendo que agora eu vou ler do 14 ao 18, que é o que nós vamos ver hoje. É que eu já estou dividindo em blocos para a gente dar conta de, na 7ª semana, fechar, né? Hoje é a 4ª. Passa rápido, né, gente? Nossa Senhora. Então vamos lá. 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, vamos lá. Na semana passada, nós trabalhamos o que era a Páscoa, que também está incluída aí a festa dos pães asmos, conversamos sobre esses pães asmos, conversamos sobre os rituais da Páscoa, a Páscoa antiga, a Páscoa atual, né? Então, nós conversamos bastante, porque eu entendi que isso era necessário, até para a gente entender o motivo da ceia, né? Então, foi bacana, a gente caminhou bastante, tá? Aí hoje, antes de eu entrar nesse de hoje, eu encontrei nessa obra aqui, vocês conhecem do Edgar Armond? Acho que o Edgar Armond já desencarnou. Ele foi um estudioso muito assíduo, muito dedicado no movimento espírita, sobre a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Muito estudioso. Eu sempre recorro a ele, porque ele traz informações que às vezes a gente não acha fácil. E olha o que ele fala do moço que estava carregando a água. Ele conta o lugar certinho onde a ceia aconteceu. Achei isso bacana. Então, vou ler para nós. São 2 parágrafos, tá? Edgar Armond, o redentor, editora Aliança. Vocês devem achar em sebo ou alguma livraria com acervo mais antigo, porque esse livro é antigo, viu? Ele é de 1930. Vou falar aqui que eu acho interessante isso. Uai, onde que está? Essa é a 9ª edição de 87. Mas tem a data certinha, né, que o livro foi publicado. Não sei se eu vou achar agora. Se depois eu achar, eu falo. Então, vamos lá. Às vésperas da Páscoa, quando, de acordo com a Torá, os discípulos deveriam preparar a ceia tradicional. E aí, vírgula, nós conversamos aqui que Jesus, ele cumpria as tradições do povo hebreu, do povo judeu. Ele não controlava. Então, ele estava vivenciando aquela Páscoa ali, porque ele conhecia os costumes da época, né? Assando o matizô, nós sabemos o que é o pão asmo, que aqui também ele chamou de pão chato, e a carne de carneiro. E o seder, que ele está dizendo que é uma bebida composta de vinho e ervas. Foi discutido sobre o local onde a ceia se realizaria. O evangelho não o diz, mas fala sobre um cenáculo. Aí lembra que nós estudamos o cenáculo mobilado, né? Porém, Marcos, em 14:3, e Lucas 22:12, referem-se a um carregador de água como o incumbido desse problema. Que problema? Levá-los até o local, no caso era Pedro e João. Lucas narra que é Pedro e João, né? Que Jesus enviou. É muito curioso, gente. Ele envia Pedro e João. Presta atenção nisso, porque às vezes na hora que a gente está estudando, a gente não lembra. Mas Pedro e João, eles estavam sempre em momentos muito especiais,
auxiliando Jesus. É como se ele desse aos dois uma incumbência mais importante. É como se ele confiasse mais nos dois. Aí a interpretação minha. Eu posso estar sendo até injusta com os outros apóstolos, mas eu sinto sempre que ele deposita uma confiança específica, vou falar específica em vez de especial, em Pedro e em João. E nós vamos ver que Pedro vai dar prosseguimento, né, vai liderar aquele grupo após a desencarnação de Jesus, e nós vamos ver que João vai ser aquele último a desencarnar, vai cuidar da mãe de Jesus, e vai ter esse evangelho maravilhoso junto com o Apocalipse para nós. Então, não é à toa que Jesus dava certas incumbências para os dois, né? Mas vamos lá, vamos à pessoa que estava levando a água, que era para seguir ele, e ele ia levá-los até onde seria a ceia. Já nos referimos atrás, deve ser algum capítulo aqui sobre algum assunto, ao aguadeiro Iléu. Presta atenção, aguadeiro era o carregador de água. Ele se chamava Iléu. Então, o Edgar Armond está dando mais detalhes para nós. Gente, eu gosto muito dessa fonte, mas aqui a gente conversa assim. A gente traz as fontes, mas não estamos trazendo verdades absolutas. Se alguém achar outra fonte, que tem outra informação, pode trazer, a gente vai aprendendo, tá? Então, eu não tô dizendo que é mentira, mas também não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Eu gosto dessa fonte, por isso que eu trouxe, tá? Então, ele está dizendo que o aguadeiro, ou o moço que estava levando a água no cântaro, chama-se Iléu. Ele era um essênio que morava em um dos nichos da muralha de Davi, e onde se agasalhavam os galileus e os essênios quando vinham a Jerusalém. Para esse local, os discípulos levaram todos os preparativos e ali a ceia se realizou. Nada há a estranhar sobre esse local, porque Jesus não tinha entrado em casas ricas. Então, semana passada, eu trouxe algumas definições de cenáculo, mas, na verdade, eles ficaram num lugar até muito mais simples, muito mais modesto, que, aliás, combina com Jesus, né? Não só por ser considerado revolucionário, Jesus era considerado um revolucionário perigoso, herético, desrespeitador da lei. Como também porque seu convívio mais constante era com os pobres e os miseráveis da Cidade Baixa. Então, oi? Onde ele morava? Aqui, em um dos nichos da muralha de Davi. Pode falar. Então, por aí a gente vê quem que Jesus acolhia. Então quem estava esperando aquele rei poderoso estava muito enganado. E eu queria pedir o Toninho. Toninho, lembra para nós, eu na hora, em casa, estudando, eu não pensei nisso, eu vou pedir a sua ajuda. Lembra para nós quem eram os essênios? Que Jesus também era essênio, né? Não, vinha dos essênios? Não, né? Jesus não. Não. Inclusive, lembra para nós os essênios? Isso é uma suspeita, né? Isso é uma suposição. De convivência de Jesus com os essênios por conta do conhecimento que ele apresentava. Mas essa suposição ela não se sustenta, porque os essênios eles tinham uma característica que era muito peculiar, em que eles tinham que tudo era em favor do grupo, tudo se doava para o grupo. Então era uma coletividade que fazia parte do uso do que era de cada um, né? Se tornava comum. E eles tinham uns ritos que eram muito rigorosos. Inclusive tem não sei se é um estudo ou se é um seminário ou só uma entrevista com o Haroldo que ele comenta isso, que esse grupo ele se dizimou exatamente por conta desse rito. Pela prática de ritos rigorosos que eles tinham em relação a essa interpretação da lei, e isso fez com que eles fossem acabando. Então, é uma suposição Jesus ter convivido com os essênios, mas não tem nenhuma comprovação
pelo menos não tem nenhum relato comprovando dessa vivência dele com os essênios. É como se fosse dizer assim, ó, Jesus tem que conviver lá com os essênios para ele aprender aquilo que ele vai divulgar. Não de jeito nenhum. Entendeu? Porque os essênios, a essência deles era a interpretação da lei. Ah, ok. Era o trabalho de construção dessa interpretação e vivência disso. Era um pouco diferente dos fariseus. Toninho, muito obrigada. Agora, é interessante que Jesus escolhe um essênio para conduzir Pedro e João. É aquele hábito de Jesus de valorizar a todas as pessoas, mesmo que elas tenham suas dificuldades, mas ele sempre valorizava o que havia de melhor em cada um. Ele fez isso, vou te passar, Cláudia. Ele fez isso com os samaritanos, com os publicanos, né? Essa postura cristã, né? Que ele trouxe para nós e exemplificou para nós de valorizar o melhor do outro. Ele vai escolher esse aguadeiro Iléu, esse essênio, se foi realmente isso, para ser o guia, o condutor dos apóstolos para o local da ceia. Porque não podia ser em qualquer lugar, não. As coisas que Jesus fala nessa ceia, só para os 12, aquilo ali é um legado, né? Ele dá as últimas instruções antes de desencarnar, antes de ir para o sacrifício. Então, aquilo ali é muito sério. Veja que não tem uma multidão com eles, não tem estranhos com eles, não tem convidados, é ele e os 12, né? Lucas vai relatar porque ele vai ouvir de Maria, né? Marcos vai ouvir de Pedro, mas o Mateus estava lá e o João estava lá, né? Fala, Cláudia. A respeito dos essênios, o Emmanuel fala um pouco sobre isso também no Caminho da Luz. Enquanto vocês conversavam, eu fui procurar. É no capítulo de número 12, que é intitulado A Vinda de Jesus. Uhum. Aí no item 2... Pode ler. Está intitulado Cristo e os essênios. O Emmanuel comenta. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada posição das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, dentro da superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Muito obrigada, Cláudia. Só para confirmar aí, né, o comentário do Toninho, está no Caminho da Luz de Emmanuel, tá? Médium Chico Xavier. Depois, quem puder, vai lá dar uma olhadinha, tá? Ô, Cris, pode falar. Só antes de você continuar, tem pergunta aí também? Ou... Um comentário? Só fazer um comentário antes do passar para o Wilson. Você comentou, né? O momento aí da Páscoa foi um momento muito peculiar em que Jesus não estava com a multidão. Mas ele não estava com a multidão exatamente porque ele estava seguindo aquilo que era a proposição da lei. Ah, entendi. A Páscoa você não come com a multidão. Tá certo. A Páscoa você come com a família. Tá certo, isso mesmo. E aí os 12 passaram a ser a família de Jesus. Muito bom, muito bom. Então ele vai comer restritamente com os 12 por isso. Porque todas as famílias estavam nos seus lares, nos seus ambientes, comendo também a Páscoa. Por isso é que ele não está com a multidão nesse momento. Mas eu vou manter a ausência da multidão, eu já vou falar por quê. Tranquilo. Porque eu tenho uma interpretação pessoal disso. Okay, mas eu te agradeço por lembrar isso, que eu vi nas fontes mesmo. Eram famílias. Às vezes juntava 2 famílias, mas não muito mais que isso. Então, no quesito histórico, o Toninho está perfeito. Agora eu vou dar a minha interpretação. Eu continuo sustentando que ele usou exatamente esse momento por causa dessas características, porque ele não ia dar essas instruções para uma grande multidão. Pega lá João 14, 15, 16 e lê
com muita atenção o que Jesus fala nessa ceia. Ele dispensa o Judas, que ele fala, olha, o que tem que fazer, fazes logo. Judas vai e sai, né? Que é um momento assim doloroso, triste, né, da ceia, muito triste. Jesus fica muito, Jesus lamenta muito, né? Ter que dizer isso para o Judas. Mas isso é uma outra história, para outro momento. Mas aí, olha para vocês verem, dentro do que o Toninho acabou de reforçar, e que a gente viu mesmo nas pesquisas, ele usa como um costume, mas também é algo que favoreceu a intenção de Jesus, que era dar instruções finais e preparar os grandes amigos da vida dele, que ele tinha os apóstolos como amigos, como família. Família espiritual, gente. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Parentela corporal, parentela espiritual. Já leram? É uma maravilha. Eles explicam claramente a diferença dos vínculos consanguíneos para os vínculos espirituais. É um capítulo maravilhoso que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando eu fiquei refletindo sobre isso, e construindo a minha interpretação, né, para trazer, eu lembrei dessa página do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tive tempo de ir lá ver o capítulo e o item, porque veio por intuição, tá? A pessoa de casa. O que ela falou? Eu quero saber o que ela comentou. O trecho que o Cláudio leu. Ah, tá. Lembrando que é Caminho da Luz, né, Ju? Que no Caminho da Luz... Consolador. Ah, ela colocou no Consolador? Mas o Cláudio trouxe para nós também o A Caminho da Luz. Ele falou até o capítulo 5. Mas igualzinho. Capítulo 12, item 2. Igualzinho. Ótimo. Consolador é pergunta e resposta. Isso. Obrigada, Ju. Obrigada, Wilson. Oi. Tem pressa não, é para vocês falarem mesmo. É porque você estava falando aqui de participação da família, mas poderia, igual você falou, ter mais de uma família. Porque isso por causa do cordeiro, o tamanho do cordeiro. Né? Eles matavam o cordeiro. Não, e eles não teriam que comer tudo e não poderia sobrar. Não pode. Excelente, Rita. E aí, então, eles juntavam mais famílias juntos mas para consumir o cordeiro. Famílias simpáticas, né? Famílias próximas, ou consanguíneas ou de vínculos. Né? Isso que você falou, muito bom. Eles tinham que comer até meia-noite. Se sobrasse, tinha que queimar no fogo no outro dia. Não podia comer. Era um ritual mesmo, né? Mas tem uma coisa que me chama muita atenção em Jesus, né? Que apesar do espírito que era, né, dessa magnitude, Jesus, assim, ele acolhia as pessoas de uma forma fraterna, ele orientava, dava os ensinamentos, mas ele incentivava, foi alguma coisa que você falou mais ou menos nesse sentido. Ele incentivava, por exemplo, ele dizia assim, por exemplo, vá e não peques mais, né? Então, assim, uma coisa extraordinária, né? Porque às vezes nós aqui, humanos, dentro da nossa pequenez, quando uma pessoa sabe muito, às vezes ela não tem esse critério, né, de acolher assim com muito carinho, né? Só porque a pessoa sabe menos do que ele, né? Porque infelizmente a gente, o conhecimento, ele é uma pegadinha também para todos nós. É prazeroso você falar, e principalmente falar sobre o Evangelho, né? Falar sobre os ensinamentos de Jesus. Então a gente ainda acaba assim pecando e cometendo muitos erros, né? E Jesus não. Apesar de toda essa, né, esse conhecimento, como o espírito mais evoluído que teve aqui sobre a Terra, né, ele acolhia dessa forma. Então é muito assim, é muito rico e é muito profundo, apesar de parecer uma coisa muito simples, mas é muito profundo essa forma que ele acolhia e incentivava as pessoas. Obrigada, Elmo. Obrigada, Rita. Mas isso aí, o que nos atrapalha, Elmo, mas nós vamos vencer, é o orgulho e o egoísmo, que um espírito puro não tem mais. Quem sou eu para imaginar o quanto de orgulho e egoísmo Jesus teve na caminhada dele, né? Talvez não tenha tido tanto como nós, não sei, né? Não estou colocando ele numa situação privilegiada, nem especial, não, mas isso depende de cada espírito, né? Então, por algum tempo ele caminhou com orgulho e egoísmo, acredito que sim, né?
no processo evolutivo, mas como espírito puro, não tem mais. Então, não tem como ele transmitir um conhecimento e constranger o outro, né? Ele não constrange, né? O doutor da lei perguntou como que fazia para nascer de novo, se tinha que voltar no ventre da mãe. Jesus não aprofundou, não, a conversa não, né? Jesus ouviu, conversou, mas deixou ele com a verdade dele. Olha, não exibiu nada, né? Ele podia dar uma aula para ele de encarnação. Mas, o que ele percebeu? Ele é um da lei, mas ele tá limitado. Ele vai entender depois. Ele vai entender depois o processo. E não se exibiu, né? Não se mostrou. Diante dos grandes lá de Roma, ele silenciou, né? Ele falou quando tinha que falar, mas na maioria das vezes ele não se defendeu, porque ele não tinha nada, né? Nada a dizer contra si também, né? Enfim, mas isso que você disse é grande verdade. Agora, por que a gente erra? Porque a gente tem orgulho e egoísmo. Mas uma hora nós vamos dar conta, né? Nós estamos estudando evangelho para a gente melhorar. Aqui, só para a gente sair dessa parte histórica, mas vocês podem voltar nela sempre que quiserem. Eu pedi o Toninho, que eu não tenho em casa ainda, né, Toninho? Como diz Toninho, cuidado! Eu não tenho ainda. Eu fico empolgada, gente, porque como professora, eu sei que isso ajuda muito, sabe? Na escola, a gente fica assim, né, Fernanda, falando para os meninos, compra isso, lê tal coisa. Menino, pesquisa em casa, a gente fica assim com os meninos. Gente, esse é o que o Cláudio me emprestou agora, é o Atlas Ilustrado da Bíblia, do André Daniel Henke. Olha onde eu abri, no Templo de Salomão. Foi aleatório. Não vou dizer que foi por acaso, porque não existe. Olha só que bacana. Ele mostra, né, com ilustrações, com mapas, localizações. Porque nós temos os nossos atlas geográficos que mostram, né, o mundo, o planeta, os continentes. Aqui também, só que vai falar do Velho Testamento, do Novo Testamento. Então, eu penso que é imprescindível. E dentro desse atlas que o Cláudio me prestou, olha que legal. O Ministério de Jesus. Eu não mostrei para você o livro, desculpa, Wilson. Olha, que bacana, veio dentro. Olha o mapa, que bacana, onde ele percorreu, né? Onde ele andou. Aí aqui embaixo tem umas tabelinhas assim. Principais ações de Jesus no primeiro ano. De 1 a 8, aí tem uns numerozinhos para você ir lá achar, né? Principais ações de Jesus, que foram 3 anos de messianato. No segundo ano, no terceiro ano. Depois, principais aparições depois dele ressuscitado. Aí tem os lugares onde isso aconteceu. Ai, fascinei, tá, Cláudia? Achei bom demais. Então, está aqui como sugestão. E o que o Toninho trouxe, Atlas Vida Nova, da Bíblia e da História do Cristianismo. Tem 160 mapas e 50 fotografias. Vamos ver onde vai abrir aqui. Os primeiros peregrinos cristãos e o cristianismo na Roma antiga. Olha que bacana. Bacana, né? Então fica aí a sugestão, porque semana passada nós trouxemos o dicionário bíblico e o comentário bíblico, lembra? Tem do Velho e tem do Novo, que são obras também que ajudam muito a gente a fazer as pesquisas, tá bom? Vocês querem trazer alguma coisa diferente que não foi falada semana passada, sobre a Páscoa, sobre aqueles rituais? Alguns já colaboraram, né? A Rita, o Elmo, você também. Alguém quer trazer mais alguma coisa para a gente poder avançar? Alguém de casa quer falar alguma coisa? Porque é um assunto muito amplo, a gente não dá conta de trazer tudo, né? Eu li coisa demais, mas para falar, a gente não pode falar tudo que lê, a gente não dá conta, né? Então, mais alguma coisa? Posso seguir? Então, vamos para o Lucas 22, repetindo. Cristina, agora, pode falar. Só antes de você seguir... Ah, que bom. Lembrou de alguma coisa? Não, porque você falou assim, alguém quer trazer mais alguma coisa? Porque tem muita coisa de Páscoa, né? Não sei se você lembra, a gente conversou, né, sobre o que acabou sendo o papel de Jesus nesse momento. Isso você vai falar depois?
Porque se você for comentar, eu não vou falar. Ah, que nós dois conversamos? Vou deixar mais para frente. Então deixa, a hora que você for falar. Eu acho que assim, é muito conclusiva essa reflexão. Okay, aí, se você não se importar, não, agora, tranquilo. se você vê que eu estou esquecendo, você me chama para. Porque nós não podemos deixar de falar isso, não. Eu não posso dar spoiler para o pessoal. Não dá spoiler, deixa eles curiosos. Ok. A curiosidade faz parte do aprendizado. Quanto mais curioso, mais pesquisa. Então, vai pesquisar em casa, moçada. tem algo muito importante. Então não fala ainda não. Vão só dar uma pista, né? Isso. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando de Páscoa agora, nesse momento. E o trem é bom mesmo. É um troço assim da gente estremecer, né? Talvez às vezes a gente em algum momento já leu essa passagem e não entendeu isso. E agora está muito explícito. Está muito explícito. Mas vamos lá. Então, gente, hoje nós estamos no momento em que inicia a ceia, tá? E chegada a hora, versículo 14, Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Eu fiquei parada nesse chegada a hora. E chegada a hora... Bom, o que tem, Cristina? Chegou a hora da ceia, né? Sentou lá com os 12. Mas eu fiquei achando que esse chegada a hora é mais do que isso. Vamos ver quem fala antes de mim. Às vezes eu nem preciso falar. Eu pensei algo sobre isso. E chegada a hora... Que hora é essa? Será que é simplesmente partir o pão, tomar um vinho, conversar algumas coisas, reunir com pessoas que a gente ama muito? Como foi isso? E chegada a hora... Isso não está à toa aqui, não. E chegada a hora, eu estremeci quando eu li com mais cuidado. Né? Eu li com a preocupação de entender. Eu falei, nossa, ele está dizendo tanta coisa aí. Pode falar. Quando alguém desencarna, então a gente fala assim, chegou a hora dele, né? Tipo, está programado ali, né? Só isso que me ocorreu. Assim, mas tem a ver, tá esquentando. Está aquecendo. Tem que esperar o microfone. Enquanto eu chego lá, como é que você chama mesmo? Você, como é que você chama? E você? Ah, tá. Essa chegada a hora aqui, eu acho que é uma surpresa muito grande que ele ia dar uma orientação para os 12 ali. Era somente para os 12 que conviveu com ele, sabia de tudo que, pelo menos... Ele preparou para isto. E chegada a hora, vocês vão ser alertados por tudo que vai acontecer. É tanto que o Judas, ele falou, vai e faça o que tem que fazer. Porque já sabia que o Judas ia para Sabia. Ele já sabia. Ele já sabia. Para mim, eu acho que é isso. Ótimo. Mais alguém? Vamos lá, tá melhorando cada vez mais. Boa noite. Boa noite. Eu entendo que chegada a hora de cumprir tudo aquilo que ele veio. Muito bem. Né? Você Durante, concluiu. Isso. Né, chegou a hora dele, que ele do Senhor. Chegou a hora do sacrifício. Eu já ensinei, eu já falei, eu já alertei. É isso aí. Chegou a hora. Chegada a hora. Chegada a hora do Cristo. Ele ia comunicar que ele ia padecer, ele ia comunicar que alguém ali ia trair ele. Lá na frente, ele vai lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro fica com aquela coisa com ele, não lava meu pé não, o Senhor não está de lavar meu pé. Aí Jesus fala, mas você não vai ter parte comigo não. Então, se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo. Aí lá na frente, Pedro fica mais incomodado, ele fala, você vai me negar 3 vezes. Então, assim, é um discurso, como diz lá, né, em Pedro, duro de ouvir. Chegou a hora de... Vocês estão certíssimas, tá? Vocês foram aquecendo e ela fechou. Chegada a hora de dizer o que tinha que ser dito, de declarar que era o momento dele, que ele ia para o sacrifício, que o que estava escrito nas Escrituras ia ser cumprido. Né? Aí ele deixa claro que alguém ali ia traí-lo. Quer dizer, gente, olha a sinceridade do Senhor. Ele não age com hipocrisia. Aí é para nós. Me lembro de uma temporada que Jussara trabalhou muito a hipocrisia conosco. A ideia da hipocrisia. Gente,
É viver sem hipocrisia. Jesus não escondeu o que estava acontecendo, não. Jesus declarou na presença de Judas, que ele ama Judas, né? E ele entendeu o processo de Judas. Mas ele declara aquilo ali, ele fala, olha, um de vocês vai me trair. Né? E eles ficam naquela dificuldade, né? Não entende, quem sou eu, Senhor, né? No Boa Nova, o capítulo do Boa Nova é belíssimo, né? Que Humberto Campos fala, sou eu, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Depois nós vamos trazer o Boa Nova mais à frente. Então, eu vou deixar ele, e aí se você quiser ajudar quando eu for, eu vou deixar ele para daqui umas 2 terças-feiras, porque ele é muito conclusivo, sabe? Eu vou aproveitar. Oba! Você deu abertura. Gente, pode falar à vontade, que é muito bacana essa parte. Assim, é interessante, até observando o pessoal comentando aqui hoje, porque eles já estão entendendo a oficina. Eles já entraram no nível 2. Já está ali na fase interpretativa, né? Desse chegar da hora. De chegar da hora. Mas eu vou voltar um passo atrás. Tá. E vou olhar por um lado um pouco mais literal. Tá. A Páscoa tem hora certa para comer. Tem. Você não come a Páscoa em qualquer hora. Não. Então, ele só deu início ao processo a hora que esta hora certa Muito obrigada. Chegou. Ao pôr do sol, provavelmente às 18 horas, né? Nem Toninho? antes, não, e nem depois. Nem depois. Tinha um horário, gente, era ao pôr do sol, e se eu não me engano, 18 horas. É quando cai o iniciozinho da noite. Isso. Né? Porque para o judeu é tudo diferente do conceito que a gente carrega. Calendário, aspectos de observação astronômica, é tudo diferente. O dia para o judeu começa quando iniciou a noite para a gente. Não tem essa história de o dia que começa no meio da noite. Né? Isso é cultura nossa. Ocidental. O judeu caiu a noite e começou o próximo dia. O dia dele começa na penumbra, na escuridão. Curioso. E só depois é que vem a claridade. Não, então só vai amanhecer no dia seguinte. Para nós, dia seguinte. Para ele é o mesmo dia. E o dia dele termina na luz. Nossa, que interessante. Entendeu? Muito então interessante. É coisa para a gente observar. Né? Então, quando Jesus vai comer a Páscoa, e que vai chegar a hora, esse chegar a hora aqui, é o momento certo, é o momento exato que isso tem que ser feito. Nem antes e nem depois. Ô, gente, que beleza. Ele voltou atrás mesmo, ele foi lá. Mas que para Jesus, ele seguiu rigorosamente. Ô, gente, quando ele fala lá, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, ele fala disso tudo. Ele abrange isso tudo. Agora, é muito interessante esse comentário do Toninho. Muito obrigada, Toninho. Porque a gente vai ler lá no A Caminho da Luz, Cláudia, sobre o povo hebreu. Né? E Emmanuel vai explicar a especificidade desse povo hebreu. Né? É o povo monoteísta, né? Que já acreditava num Deus único, num Pai único. Né? E todos os outros politeístas, aquela confusão, Deus para tudo, né? Não entendia, falava que era Deus. Deus da chuva, Deus do sol, Deus do vento, Deus do trovão, né? Deus do amor, Deus da ira. Era aquela confusão que a gente fazia, né? E os hebreus lá, né? Já convictos. Eles tiveram os problemas deles, mas não é um povo qualquer, né? Não é uma raça qualquer. Ele era um dos grupos que vieram habitar a Terra, né? Então é muito interessante esses pequenos e grandes detalhes, né? Eu sempre costumo dizer que se a gente acredita em Deus, se a gente carrega, professa essa crença, a gente deve isso ao judeu. Muito bem. Porque o judeu é que traz essa convicção em termos culturais, desde o princípio, para a sociedade. Muito né? bom. Então, a sociedade vai carregando isso ao longo da história e chega aonde a gente está hoje. Né? Eu estou falando aqui do aspecto cultural, tá, gente? Não estou falando da imortalidade do nosso espírito, não. Porque muitos de nós já trazem essa convicção de muito tempo. Né? Mas quando eu falo do aspecto cultural,
de observar da crença religiosa, e aí, independente das vertentes, que, né, vão se dar das mais diversas formas, a crença nesse deísmo a gente deve ao judeu. Muito bem. Que é ele que vai apresentar isso culturalmente para nós. Muito bem, muito bom. Então, gente, chegada a hora foi... você quer falar também da chegada da hora? Coisa boa. Dentro do que o Tony estava falando, tá lembrando aqui que é importante a gente sempre também dar o crédito a Moisés, que Moisés não foi apenas mais um profeta, né? Moisés foi o grande responsável pela crença monoteísta dentro do próprio povo hebreu. Sim. Se nós formos olhar no livro de Êxodo, por exemplo, a gente tem o período do Êxodo, melhor dizendo, nesses 40 anos de caminhada, de peregrinação pelo deserto, o povo hebreu, por si só, eles tinham uma certa mania em querer desacreditar do Deus único e começar a venerar os deuses de outras culturas. Então, se eles entravam numa terra em que essa terra era uma terra politeísta, eles tinham uma séria tendência em querer tender para o lado do politeísmo. Moisés, que era o grande legislador ali, que começava, então, esse trabalho, esse processo de continuar. Ele que eles que segurava crescem, isso. Segurava as pontas, era Moisés. Tanto gente, é que quando Moisés sobe para a montanha, eles acreditam que Moisés morreu. Eles, então, o que eles fazem? Derretem ali o ouro para poder fazer um novo Deus, o bezerro de ouro, para que eles pudessem adorá-lo. Já que com a figura, com a morte de Moisés, já não existia mais esse Deus único. Que coisa, né? Então, Moisés foi uma figura... Ele foi um grande condutor. Um enviado de Jesus justamente para nos... Um líder, um guia para um povo inteiro. E mandado pelo Cristo, né? Alguém que... os recursos mediúnicos dele foram usados para aquele fenômeno da escrita direta, né? E ele vai levar o decálogo, vai criar a lei civil, né? Ele foi um legislador, né? Sim. Um legislador de confiança do Senhor. Adorei ouvir isso, tá? Não sabia não conhecia isso não. Que coisa, hein? Pensando bem, Jesus também é nosso guia e modelo. E a gente dá umas desviadas boas do caminho, né? De vez em quando a gente esquece que a gente tem guia, não é? Nosso único guia e modelo para a humanidade está no Livro dos Espíritos. O modelo mais perfeito que nós podemos, se a gente quer ter um guia, um modelo para a nossa vida, é Jesus, ponto final. Aí a gente arruma um tanto de guia por aí, né? Descabeceia, busca um tanto de atalho, faz uma confusão danada, custa voltar. Aí Jesus vem e conta a parábola do filho pródigo, né? Que o pai deixa ele ir, fazer tudo o que ele queria. Aí uma hora ele descobre que ele tem que voltar em busca do pai. Somos nós escritos, né? É a nossa história, direitinho. Não, muito bom, hein, gente? Gostei demais dessa parte. Vocês gostaram? Achei maravilhoso. Eu ficaria nesse chegada a hora até acabar a temporada, mas não pode ficar. Ele gostou. Não pode ficar. Eu estou mexendo tanto que ele vai cair. Aí, vamos lá. Pôs-se à mesa. E aí, gente, eu já vou direto nessa questão aqui, agora literal. A mesa é exatamente a descrição que Jussara trouxe no dia do Leonardo da Vinci. No material que eu pesquisei, está tão pequenininho, se tivesse mais visível, eu tinha pedido um dos meninos para projetar para nós, mas estava muito miudinho. Esse caderninho aqui, gente, foi um presente que eu ganhei da dona Elisa, esposa do Sobral. Ir lá na Elisa de vez em quando é muito bom. Ela vai distribuindo os pertences do Sobral, viu? Se eu fosse você, Cláudia, eu vou te convidar para a gente ir lá na Elisa. Você vai lá essa semana? Eu vou lá em maio. Eu ia te convidar para ir comigo. Então tá. Porque é o seguinte, está aqui a data, 2022. Numa das vezes que eu fui lá, que de vez em quando a gente estuda junto, né? Simonete, eu vou te dar uma coisa preciosa. Eu pensei, meu Deus, que será? Esse caderninho aqui, o Sobral não largava ele. Quer para você? Eu falei, nossa, agora tem até letra dele aqui, rascunho, rabisco. Chama, isso aqui é um xerox que ele fez do original. Palestina e seu hóspede. Gente, que preciosidade.
Tudo isso que a gente pesquisa sobre cama, mesa, cadeira, mobília, tudo do tempo da época de Jesus tem explicações históricas. E eu fui lá buscar da mesa, né? Mas eu queria contar para vocês que visitar a Dona Elisa é muito bom e tem heranças sendo distribuídas, né? A maior delas foi o Estudando Evangelho com Sobral. A maior herança que Sobral deixou para nós são os 2 livros, né? Mas então, eu marquei aqui umas coisinhas, vale a pena a gente ver, tá? Parece que vou ler o autor, né, gente? Espera aí. Olha, esse material é de Emma Williams Gill. Quem traduziu foi a Valdemira Almeida. A data, 1948. Palestina e seu hóspede. Eu empresto para Xerox, se você quiser. O Xerox está muito bom. Isso aqui é Xerox. Aí, se você quiser, eu te empresto. Porque é bom demais. Toda hora eu venho aqui, eu acho tudo que eu preciso. É de Emma Williams Gill, tradução de Valdemira Almeida, 1948. Aí, lá no item sobre mobília, mesas 1, mesas 2. São 2 capítulos, só falando de mesa da época do Cristo. Então, eu vou ler só o que eu marquei, tá? Para a gente não ficar cansativo também. Parece que na Palestina havia 3 espécies de mesas. Um simples tapete no chão, podia ser uma mesa. Uns paus por cima de outros. Uns paus por cima de outros, ao redor dos quais as famílias e os hóspedes se sentavam no chão. Então, fazia as pilhas, montava a mesa e as pessoas sentavam no chão em volta. E a terceira é a que Jussara trouxe para nós. E nas casas abastadas, por ocasião dos banquetes, a mesa era longa e baixa. E os comensais reclinavam-se em almofadas ou travesseiros, apoiando-se no cotovelo esquerdo, enquanto a mão direita ficava livre para pegar a comida, que não tinha talher não, era com a mão, tá? Então, Agora aí, vocês ouviram o pessoal de casa? Esqueci seu nome. O Amaro, ele é ótimo, ele está aqui rindo até. Não podia ser canhoto, não. Então, se ele era canhoto, o cotovelo era o direito e a esquerda pegava o alimento. Aí, escuta, aí reclinava, aí deitava, inclinava. As pernas ficavam para trás, encostadas em algum lugar ou no chão. Então, a pessoa ficava praticamente deitada, inclinada no cotovelo esquerdo, e com a mão pegava, né, o alimento. Muito interessante. Jussara, fala isso, é isso mesmo que você leu. Então, enquanto a mão direita ficava livre, e os pés ficavam para trás, voltados para a parede. Tá? Talheres eram desconhecidos. Cada pessoa tomava um pedaço de pão, dava-lhe a forma de colher grande, então abria o pão, como se fosse uma colher, e metia no guisado, que numa grande tigela ficava no centro da mesa. Então, o guisado era ali, a sopa, o legume, né, o prato do dia. Aí com a mão, como é que é? Com a mão direita ou com a mão esquerda, né, Amara? Ia lá com o pão e já colocava lá dentro e já tirava o alimento. Aí a moça fala assim: não constituía isso um costume anti-higiênico, porque comia-se o pão e nunca se tornava a pô-lo no guisado, uma vez servido. Então não tinha repetição, não. Meu Deus do céu, não tinha repetição, não? E se o trem fosse bom? Isso não presta para mim, não. Se o trem for gostoso, eu quero repetir, não podia pôr lá de novo. E é por isso que eles tinham o costume também lavar as mãos antes das refeições, porque eles usavam só as mãos. E lavar os pés, porque eles andavam muito descalços. E caminhava muito longo. O lava-pés é por isso. No deserto. Então, eles tinham que chegar e receber uma bacia com água fria
para colocar os pés e refrescar. Na verdade, Rita, parabéns, muito obrigada, os serviçais de quem estava oferecendo jantar, e isso em casa de rico. Eles é que vinham lavar os seus pés, minha querida. Aí vinha, põe a bacia para você, lavava os seus pés antes de você ir para a mesa. O serviçal fazia isso. Tem um jantar que Jesus foi convidado por um fariseu. Gente, a humildade de Jesus. Ele foi no jantar. O fariseu não fez nada disso com Jesus. Não ofereceu o lava-pés, não ofereceu a higiene das mãos. Tratou Jesus como um Zé Ninguém. E Jesus fez questão de sentar perto da porta, que era o último lugar. Aí a gente estuda aqui na fonte que, por isso que ele vai dizer, não assenteis nos primeiros lugares. A humildade de Jesus. Ele não tinha necessidade de aparecer, de se mostrar. Gente, é isso que a gente tem que entender. Nós temos que ser nós mesmos, do jeitinho que a gente é hoje, com qualidades, com dificuldades. Aí amanhã vai diminuir as qualidades, e vai aumentar as dificuldades, vai aumentar as qualidades. Mas para isso não precisa ficar vaidoso, né, Elmo? Não precisa ficar arrogante, não precisa ficar inchado, se achando o tal, ou o melhor de todos. Observa isso, Jesus foi nesse jantar e ele não foi bem recebido. E ele não se queixou, não reclamou, mas ele não foi bem tratado. Porque tinha esse ritual. Os serviçais, né? E fariseu vivia cheio de opulência, né? Porque ele exibia o que ele não fazia. Ele cobrava o que ele não atendia. Então, ele tinha serviçais, ninguém ofereceu, Jesus participou lá do jantar do jeito que deu, né? Então, achei isso aqui muito interessante. Deixa eu ver se eu terminei. Eu falei que não podia repetir, né? Aí nós começamos a rir. Às vezes, alguém dava uma dentada num pedaço de carne, e o resto da carne dava a uma pessoa amiga, o que atestava atenção especial e amor. Mordia um pedaço da carne e dava o restante para um amigo. Quer dizer, gente, está dividindo o mesmo alimento, né? Afeto, carinho, dividindo o alimento. Jesus comia assim, quando disse aos discípulos, e aquele a quem eu der o bocado molhado, que me há de trair. Essa narrativa é de João. Lucas não fala de bocado molhado, tá? Lucas fala, aquele que partilha o pão comigo. O João 13, 26, João vai falar de um costume da época, que era pegar o pão, molhar e passar para alguém, de forma afetuosa, tá? E ele vai fazer isso com Judas. E ele não vai fazer isso com Judas para constrangê-lo. Ele faz afetuosamente para o Judas, ele molha o bocado e entrega para Judas. E vocês acreditam que os apóstolos não entenderam? Porque ele faz isso com muita discrição. Ele não constrange Judas. Quando ele fala para Judas, o que tem que fazer, faze logo, ele fala quase que no ouvido de Judas. Os apóstolos ficaram meio sem entender, porque Judas cuidava da bolsa de recursos, né? Nós já estudamos aqui. E o pessoal achou que Jesus pediu para ele ir lá comprar alguma coisa. Passou despercebido, tá? Depois é que eles entenderam quem é, né? Eles vão entender, porque Judas vai chegar, vai beijar Jesus, que era o sinal, né, combinado. Mas o beijo também naquela época era um sinal de amizade, não era um sinal de animosidade, tá? Mas, enfim, depois a gente entra nessa parte. Aí, termina essa parte aqui da mesa, dos talheres, dos costumes. A mesa, exatamente, Jussara, é um U. Deixa eu ver se eu mostro. É que está tão pequenininho. Ela falou, eu lembro que ela falou para nós, gente, é como se fosse a letra U, aqui. Tem uma abertura no meio, Wilson. Tem uma abertura no meio, como se assim, alguém fosse servir, né? Aí fica todo mundo, tá vendo onde que Jesus está? Lá no fundo? Tá Pedro de um lado e João do outro.
que é a referência que a Jussara trouxe aquele dia para nós, tá? Que o Leonardo da Vinci faz totalmente diferente pela licença artística dele e pela encomenda que o Duque fez, né? Provavelmente o Duque queria que ele fizesse daquele jeito ali, com ostentação, né? Que era uma mesa de ostentação. Aqui a gente vê como se fosse um formato em U, todo mundo está reclinado, gente, as perninhas estão tudo para trás. Pena que não está grande. O desenho está bem feito, tá? Aí tem alguém servindo, e eles estão inclinados, com uma mão pegando, e o corpo meio que deitado com a perna para trás, tá? Então, essa é a mesa de costume da época. Mas pode ser que eles tenham até se sentado no chão, porque nós não vimos aqui que Jesus não ceiou em casa rica, ele ceiou num ambiente mais simples. Pode ser que, no caso da ceia, eles tenham ficado até sentados no chão, tá? Que isso parece que não foi de grande importância. Mas é bacana a gente saber disso, tá? Aí aqui fala muita coisa da mesa, mas eu não vou me alongar nisso, não, tá? Na verdade, a gente sabe que, como nós só temos 5 minutos, eu queria fechar esses 5 minutos com essa questão dos jantares, né? A gente sabe que Jesus ceiou, ou jantou, ou sentou numa mesa de refeição com várias pessoas. Ele era amigo de Lázaro, Maria e Marta, que eram irmãos, né? Ele estava sempre lá em Betânia, né? Dormia em Betânia, passava dias lá. Nós vamos ver aquela passagem magnífica de Zaqueu, né? De Zaqueu lá no alto do sicômoro, né? Querendo ver Jesus, e Jesus, desce daí, Zaqueu, que hoje ainda eu vou cear em sua casa. Então ele janta, e Zaqueu era riquíssimo, tá? Foi aquele jantar, gente, foi um banquete. E Jesus foi bem tratado, né? Ele recebeu todos os rituais que ele merecia. E jantou lá com Zaqueu, com muita gente que participou, pernoitou na casa de Zaqueu. Nós vamos ver também que ele janta na casa de Simão, o leproso, né? Aí eu não sei se é um leproso que ele havia curado, se não é. Na passagem eu não vi explicando isso. Tem também o jantar com os publicanos, na casa de Mateus. Mateus tinha acabado de ser convidado por Jesus, aí ele convida Jesus para jantar na casa dele, e a casa estava cheia de publicanos. É quando os fariseus chegam, né? E criticam Jesus. Ó, fala com os apóstolos, o mestre de vocês come com os publicanos? Come com a gente? Né? Aí Jesus dá aquela resposta maravilhosa, né? Que os sãos não precisam de médico. E que ele havia vindo para os que estavam doentes, né? Ou seja, né, ele explicou a função dele. Se eles não queriam compreender, aceitar ou concordar, era um problema deles, né? Que Jesus não ficava insistindo, não. Ele dava o ensinamento e deixava cada um fazer sua reflexão, né? Mesmo porque espíritos como Jesus respeitam o livre-arbítrio, né? Respeita o livre-arbítrio do outro. Ele respeitou demais Judas. Ele viu que Judas estava iludido, né? Deslumbrado, com uma percepção equivocada da missão de Jesus na Terra. Mesmo assim, ele respeita, né? E deixa Judas, dá até uma chance para ele, né? Porque quando fala, um de vocês vai me trair, eu faço essa leitura, tá, gente? Para mim, ele teve algumas chances de mudar de ideia. Mas na maneira como ele estava vendo o messianato de Jesus, que ele queria ver Jesus no poder social da época, ele queria ver Jesus governando o povo, que ele via a capacidade do Cristo, né? Ele só não entendia que não era esse reino que Jesus ia edificar na terra. Ele entendeu que era outro. Então, mesmo assim, ele respeita o livre-arbítrio. Como vai respeitar Pedro, que o nega, os outros apóstolos que não comparecem no momento da crucificação, se escondem com medo de serem presos, e assim vai, né? Então, essa questão do jantar, né, de sentar na mesa, eu já vou encerrar.
de sentar na mesa, junto com as pessoas, é uma coisa até para a gente refletir, né? Como que a gente faz as nossas refeições? Nós gostamos de sentar com os nossos familiares, né? Como são as nossas refeições? Elas são lugares de discussões, de brigas, de desentendimentos? Ou a gente faz do momento da refeição um momento sagrado, um momento de conexão com Deus, conexão com Cristo, né? Então, eu penso que a ceia pascal, a ceia de Jesus, ela é um convite para que a gente se confraternize com as pessoas que a gente ama, né? Que a gente olhe para as pessoas, que a gente queira que as pessoas estejam com a gente. É uma passagem belíssima que a gente vai continuar semana que vem. Muito obrigada, gente, vocês participaram demais. Foi ótimo. Vamos lá, meu amor. Cris, eu te agradeço em nome da coordenação, em nome de todos aqui presentes, em casa também. Eu tenho certeza que foram momentos especiais, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Jesus por mais este banquete, agradecendo a Jesus por mais este momento em que podemos assimilar a maneira que cada um consegue deste pão vivo personificado por Ele mesmo. Jesus querido, Tu és o pão que nos dá vida, e o Teu sangue, ali naquela ceia, né, que até hoje nós relembramos, o Teu corpo e o Teu sangue, é Ele que nos dá vida. Senhor Jesus, nutre nossas almas, ajuda-nos a fazer boas escolhas e a um passo por vez caminharmos em Tua direção. Abençoe o nosso retorno aos lares, abençoe cada um em sua casa, abençoe também as pessoas que estão agora nas ruas, em sofrimentos diversos, no cárcere, no leito. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelas provas aqui da terra e a podermos nos iluminar com o Teu amor. Fique conosco, pois é só do Senhor que precisamos. Graças a Deus. Muita paz para vocês.